Qual a interação do nervo vago com a seletividade alimentar? Então, vamos lá. O nervo vago, ele vai inervar o véu palatino, então a parte posterior da boca, tá? Aquela que a gente faz o g, o k. Quando a gente fala do véu palatino, nós estamos falando da segunda válvula da deglutição. A primeira é o lábio. O que é uma válvula? Uma coisa que abre e fecha. Então, eu abro, introduzo, fecho. A hora que eu fecho aqui, eu vou engolir, vamos pensar em salir em água, né? O véu palatino vai fechar a cavidade nasal, então eu tenho uma pressão daqui, horizontal, e uma pressão vertical, tá? Quem determina essa, vamos dizer assim, essa sensibilidade, essa resposta motora do levantamento do véu palatino é o nervo vago. Ao mesmo tempo que ele faz essa defesa, tá? Ele vai fechar a prega vocal. Então, ele vai acionar o equipamento de proteção laríngea para o alimento não estar indo para a laringe. Então, vamos lá. O nervo vago vai fechar o véu palatino e fechar a prega vocal. Como ele é um nervo que ele trabalha com a parte parasimpática, ele dá o equilíbrio. Quando eu tenho uma resposta motora para fazer essa proteção, tanto nasal quanto de via aérea superior de laringe, para o alimento não ter refluxo nasal e não ir para o pulmão, a gente tem uma organização miofuncional orofacial. Então, os músculos respondem motormente a uma sensação. Quando uma criança tem uma desorganização sensorial, tá? Vamos pensar em sensorial, pode ser ampla, ou pode ser uma desorganização sensorial da cavidade oral, tá? Essa desorganização sensorial não induz especificamente a uma resposta motora efetiva, tá? Falando neurofisiologicamente. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu quero levantar a mão, eu vou levantar a mão. É um ato motor único, tá? Você tem só, ou então quando você aproxima a sua mão de um fogo, você tem um reflexo único. Quando a gente está falando de cavidade oral, não é nada é único. Então, nós temos as especificidades locais e nós temos que tudo acontece de uma maneira organizada, com muitas informações. Então, eu coloco alguma coisa na minha boca, eu tenho uma desorganização sensorial, que vai concomitantemente desorganizar a parte motora de elevação de véu, de fechamento de prega vocal, que faz com que eu tenha dói para comer. Vamos pensar assim, né? Como se eu estivesse fazendo eu não quero fazer o ato motor, tá? Então eu estou contra o ato motor por causa dessa alteração sensorial, tá? E aí o que acontece? Quando a criança começa a ter dificuldade de percepção, de propriocepção, tá? Da consistência do alimento, do sabor do alimento, ela vai se desorganizando sensorialmente, e com isso eu tenho uma desorganização sensório e motora. Então, vai lá, o glossofaríngeo da parte posterior da língua sentiu um gosto amargo. Ai, não vou levantar o véu palatino, não vou proteger minha véria superior, tá? Quando a gente sente um gostinho azedinho, né? Uma coisinha azedinha, mas azedinho gostoso. Vamos pensar assim, uma laranja
tá? Pode ser até uma laranja-lima. Ah, eu estou descobrindo isso, então eu tenho uma proteção, um levantamento do véu e fechamento da prega vocal. Então, eu tenho proteção e tenho proteção de via aérea superior de uma forma geral, tá? Então, a seletividade alimentar, ela é muito estudada hoje do ponto de vista neurosensorial.